continuando, né, gente, sobre a aula anterior, certo? Veja, essa observação é importante, minha gente. Um texto que apresenta predominantemente parágrafos construídos por um único período é um pontinho, né? Lá no final, deve ser avaliado no máximo com estrutura sintática regular. Tá vendo como é que a banca vê o seu texto? Quando isso acontece, não deve passar disso. O que é que eu digo a vocês? No mínimo 3 períodos para a introdução, no mínimo 3 períodos para o desenvolvimento e 3 períodos para a conclusão, não é? Mas muitos dos nossos alunos ainda insistem em fazer apenas um período. A gente sabe que isso é natural, estamos ainda no mês de abril, mas vamos começar a sermos mais criteriosos, né? Avançar mais, certo? A prestar mais atenção nessas questões que não são detalhes. O texto é um conjunto, minha gente. Vocês vejam que cada competência é importante. Cada uma delas vale 120 pontos, vale 200 pontos, certo? Então, quando você faz isso, seu texto não passa do nível regular, você não vai passar de 120 pontos, sem contar com a outra parte que vai ser descontada, né? A parte de crase, a parte de pontuação, a parte de separação silábica, tudo isso. Olha a reescrita que nós fizemos para a aluna, certo? Olha, o mesmo teor dela, o mesmo teor que ela usou. Dessa vez, pontuando em 3 períodos. Olha aqui um ponto, olha aqui outro ponto, olha aqui outro ponto, 3, olha aqui outro ponto, 4, né? 4. Porque nós vamos partir de 2 premissas, uma contextualização e uma finalização, que é o que nós chamamos de conclusão. Primeiro período, uma premissa, que é o tópico frasal, anunciando o que o parágrafo todinho vai dizer. Então, ele só tem essa função de anunciar. Então, ponha um ponto final assim que anunciar. Certo, minha gente? Cada período é uma comunicação. Segundo período, articulando-se com outra área do conhecimento, com a história, com a ditadura militar no Brasil, certo? Que é para enriquecer a sua fala. Ponto. Ótimo. Terceiro ponto. Veja que aqui, nesse segundo parágrafo, já diz uma coisa diferente do primeiro. Aqui é dizer sobre o que vai falar aqui. Aqui, até aqui, é provando o que você vai falar, né? E aqui agora é o que você vai falar, certo? O que você vai falar é o seu debate, é a sua segunda premissa, é a sua argumentação sobre o que está aqui, ó, né? Que já foi levantado lá na introdução. E você faltou esse período. Lembra que eu disse, cadê falando sobre a sociedade? Que estava lá na introdução. Então, faltou esse período conclusivo. Olha, uma premissa, mais uma conclusão sobre essas premissas. Certo? Veja como foi que nós reescrevemos. Em primeira análise, vírgula, é importante destacar que esse recurso nem sempre esteve presente em meio aos brasileiros. Ponto. Do jeito que ela disse. Prova disso, né? Prova disso, usamos esse coesivo no lugar de pois, né? A ideia aqui, entre as orações, nós vamos construir um novo período. A ideia aqui entre os períodos não era uma ideia de explicação, certo? Vamos provar, vamos comprovar. É uma ideia de comprovação. Então, pronto. Prova disso é o período histórico ocorrido entre os anos de 1964 a 1985, vírgula, característico da ditadura militar no Brasil. Usei uma vírgula para fazer essa explicação que é o apóstrofo. Ponto. Terminei a minha contextualização, ponto. Para unir esse período a esse outro período, vou usar um elemento para fazer essa ligação, essa sintaxe
esse movimento de interação dentro do texto, volta, 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 certo? Nesse ínterim, ou seja, nesse percurso, ó, eu voltando, ó, tá vendo? Nesse ínterim, vírgula, houve grande censura. Vírgula por quê? Porque aqui eu vou começar uma nova oração. Ó o verbo proibindo, olha NDO, vírgula. Algumas manifestações e expressões de ideias, fato que levou à prisão, à concrase, ao presídio, à prisão, tortura e morte de diversas pessoas. Principalmente, faltamos a vírgula aqui, minha gente, olha. Mas tem a vírgula aqui, vocês lembram, né? Vírgula antes e depois das palavras terminadas em mente. Jornalistas e artistas. Bom, terminamos de... Aqui não tem essa aspa, viu? Terminamos de mostrar o que ela pensa, o debate dela. Agora vamos chegar à conclusão do parágrafo. Fechar o parágrafo. Desse modo, vírgula, desse modo, é um coesivo, um articulador de períodos que está aqui na sintaxe entre esses períodos para dizer então, portanto, logo, desse modo, dessa maneira, conclusão, certo? Vírgula. Faz-se inadmissível que a sociedade, ela tem que aparecer, brasileira não se recorde de tão doloroso momento de nossa história e não venha a prezar por uma livre expressão respeitosa que garanta a democracia no país. Tá vendo, gente? Como faltou no texto, né? Até aqui mostrava só que o Brasil nem sempre teve liberdade de expressão e mostrava a ditadura militar como sendo um período que trazia essa falta dessa liberdade, mas não trazia esse debate, dizendo que diante disso a sociedade não pode ser negligente, a sociedade precisa ter respeito, precisa lembrar, trazer à memória que foi um período caro, né, no nosso país, e que venha de fato prezar, tem que ter esse debate, certo? Então, gente, qual é a importância dessa sintaxe na construção? De construir mais de um período. Nossa aluna só tinha construído um período, só tinha um pontinho aqui. Qual é a importância de construir mais de um período? Porque esse diz sobre o que vai falar aqui, né? Dizer que a liberdade de expressão nem sempre esteve presente no nosso meio. Esse já faz outra coisa, já prova isso através da história. Esse já comenta como nesse período aqui foi difícil, né? Teve prisão, tortura, mortes, né? Já comenta. E esse aqui já traz uma conclusão. Diante disso, é inadmissível que a sociedade age dessa forma. Chega-se a essa conclusão, que a sociedade haja dessa forma. Entende? Porque são 4 períodos. São 4 manifestações diferentes dentro do mesmo parágrafo, que debatem o mesmo conteúdo, o mesmo assunto, né? Mas cada uma cor diferente. Apresentar, comprovar, argumentar e concluir. Vê? Porque são 4, isso é sintaxe. Isso é interação textual, né? Isso é o texto como um todo. Que se você não fizer isso, você vai se prejudicar seriamente na competência. Ficando seu texto em nível regular, tá? Veja, para avaliação da estrutura sintática, o avaliador deverá responder a seguinte pergunta: os períodos e as orações são bem construídos, né? São bem construídas e organizadas? Bem construídos e organizados? Os períodos e as orações são bem construídos e organizados? A primeira análise que nós fizemos, não. A segunda análise que nós fizemos, sim, né? Porque há entre eles
O parágrafo tem 4 períodos e há entre eles uma relação lógica, ok? Uma relação lógica. Para comprovar, nós dissemos, prova disso, né? Para debater, nós dissemos, nesse íntere. Para concluir, nós dissemos, dessa forma, certo? Olha que coisa linda que é a sintaxe da língua portuguesa, né? Isso aqui nós já tínhamos trazido. Repetiu, né? Vocês vão me desculpar, mas a gente aproveitou para revisar, né? 2.